Agora a gente vai direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, porque nesse momento os ministros já estão entrando na expectativa do início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, possivelmente alguns ministros, inclusive, por via digital na sessão de hoje, que acompanhamos ao vivo direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada, em formato da letra U invertida. A 26ª sessão ordinária do plenário do A Supremo bancada é em Tribunal madeira e, ao Federal. fundo, a parede de mármore clara tem um brasão ao centro, bandeira do Brasil à esquerda e um Colegas crucifixo à que se direita, na parte encontram aqui superior. presencialmente e também os que nos acompanham de forma remota. Uma saudação muito especial ao vice-procurador-geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, que hoje comparece nesta O vice-procurador-geral está sentado à esquerda da ministra Rosa Weber. Também meus cumprimentos aos senhores advogados, da mesma forma aos senhores e às senhoras servidoras, com o registro de que estão presentes neste plenário os estudantes de Direito da Faculdade Uninassal de Brasília. Sejam muito bem-vindos. Espero que tenham A ministra proveito Rosa com a nossa Weber sessão. olha para a direita na plateia. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 31 de agosto de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e A assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita da ministra Rosa Weber. Tem pele clara, cabelos castanhos, lisos e longos. Usa a toga preta sobre blazer e blusa brancos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto sobre eventual complementação ou observação a fazer na ata. Nada havendo, declaro aprovada. Ministro Fux, prazer em tê-lo conosco. Ministra Carmen Lúcia. A ministra Rosa Weber olha para o telão ao centro. Ministro Dias Toffoli, que também se encontra de forma telepresencial, e agora o ministro Nunes Marques. Eu noticio que o eminente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, encaminhou-me ofício noticiando o término do mandato da ministra substituta daquela casa, Maria Cláudia Buchianieri Pinheiro, ocorrido em 3 de agosto de 2023. E, por isso, hoje procederemos à eleição para um novo ministro ou ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Eu peço à senhora secretária que passe o link a todos, os presentes aqui e também os que nos acompanham de forma remota. Fisicamente no plenário estão, da esquerda para a direita, ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, ministro Nunes Marques e ministro Cristiano Zanin, além da ministra Rosa Weber. Chega aqui, ó, enviado. Já fiz. Todos receberam o link? Eu até já votei. Não prefere pelo Spark, ministro Fachin? Eu sempre vou pelo Spark, é muito mais rápido. Pode mandar para o ministro Fachin pelo Spark. Chegou aqui no Spark. Obrigado. Eu recebi e já votei, senhora presidente. Obrigada, ministro Fux. Também, ministra Carmen, conseguiu? Chegou o link? Eu vou pedir que mande, por favor, cumprimentando Vossa Excelência e todos os ministros também
Então, por Spark, porque pelo e-mail não está entrando. A ministra Carmen Lúcia participa Certo. por Eu também tenho videoconferência. dificuldade por e-mail. Eu gosto por Spark, é automático. Acho que é aqui, né? Que eu apago. Aqui, aí fecha o outro. Antes que eu... O ministro Cristiano Zanin ainda vota. À esquerda, na bancada, conversam os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, sentados lado a lado. Tudo bem, Mércia? É que eu não estou conseguindo votar de jeito nenhum. Ministra Carmen, recebeu pelo Spark? O e-mail ou o telefone é a melhor coisa. A ministra Acho Rosa que agora eu Weber vou tem conseguir, pele branca, presidente. cabelos louríssimos, Pelo Spark, lisos e é como- curtos. é Usa a óculos de maneira mais fácil. armação escura. O ministro Fux conseguiu? Veste Já votei. toga já vou. preta Eu também sobre acho que- blusa acho preta que e agora foi lenço computado. colorido ao redor do pescoço. O meu saiu enviado. Usa brinco e Enviado. colar dourados, Aparece delicados. Eu também, é enviado. enviada com sucesso. Então, É enviado, seu voto foi computado. tá certo, tá ótimo. Já chegaram todos os votos? A ministra consulta Faltam a 4 assessora-chefe, que está sentada à direita dela. Ministro Fachin enviou. Ministro Nunes Marques. Ministro Cristiano. Não, não prefere pelo Spark, ministro Cristiano? E estou tentando por aqui, mas não consegui ainda. Ah, tá ali, ó. Ministro Alexandre, Vossa Excelência conseguiu votar? Ministro Luiz Roberto também? Também. Então, não poderiam estar faltando 4 ainda. Assessores auxiliam o ministro Cristiano Zanin, na ponta da bancada à Talvez direita. esteja, presidente. Como? Porque seria o ministro Gilmar, o ministro Dias Toffoli, o ministro André e o ministro Cristiano, que não votou ainda. É, mas é Faltam que eles estão recebendo o link para a votação, ministra Carmen. O ministro Cristiano votou? Agora. Quantos te faltam? Não, ele não votou ainda. .
Encaminhei, senhora presidente. Já encaminhei. Encaminhou. Agradeço. Então, a rigor, só falta um, né? A ministra Rosa Weber conversa com Carmen Lilian. Está faltando do ministro Gilmar apenas. O ministro Dias Toffoli votou? Vou deixar para... Está faltando apenas um voto do ministro Gilmar. Vamos dar prosseguimento e depois voltamos com o resultado. Eu apregoo para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5783, procedente da Bahia, sob a minha relatoria, em que requerente o Procurador-Geral da República, em que temos também 3 amici curiae, Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, a Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais do Estado da Bahia e a Defensoria Pública da União. Essa ADI diz com as ODSs 10, redução das desigualdades, e 15, vida terrestre. Eu faço de imediato um breve relatório para contextualizar a Vossas Excelências a nossa controvérsia constitucional, dizendo que essa ADI foi proposta pelo Procurador-Geral da República e que nela se questiona a rigidez constitucional de um único dispositivo da Lei Estadual Baiana de número 12.910, de 11 de outubro de 2013. Essa lei trata da regularização fundiária de terras públicas estaduais ocupadas tradicionalmente por comunidades quilombolas e de fundo e fecho de pasto. O único dispositivo impugnado, como disse, é o artigo 3º, parágrafo 2º, que estabelece um termo final para a regularização fundiária das terras ocupadas por essas comunidades tradicionais pelo instrumento que prevê. Eu peço ao assistente de plenário que passe uma cópia do meu voto a Vossas Excelências, para facilitar, embora aqui eu só pretenda, resumi-lo, mas eu destaco, ainda no relatório, que o Procurador-Geral da República sustenta a inconstitucionalidade material deste preceito, à luz do artigo 1º, incisos 3 e 5, 215, parágrafo 1º e 216 da Constituição Federal. Defende também violados os artigos 13 e 14 da Convenção 169 da OIT, que versam sobre o direito às terras das comunidades tradicionais. Pugna por um juízo de procedência. Havia um pedido de liminar, mas eu adotei o rito do artigo 12, e vieram aos autos informações da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, onde ela defende a constitucionalidade da lei, mas até antecipa que já estavam com um projeto de lei no sentido da alteração. Não verificamos agora que esse projeto de lei foi arquivado em 1º de fevereiro de 2023, em função do término da legislatura correspondente. Em pauta, ADI número 5783, requerente PGR. A concessão de direito real de uso de que trata essa lei serão celebrados com as associações que protocolizem os pedidos de certificação
de reconhecimento e regularização fundiária a qualquer tempo, nos termos da Constituição Federal. E o dispositivo impugnado é justamente o dispositivo que previa que esse requerimento deveria ser protocolizado até 2018. A Advocacia Geral da União manifestou-se no sentido da improcedência do pedido e o Procurador-Geral da República apresentou parecer pela procedência, reiterando as razões da inicial. Foram admitidos 3 amici-curiae, como já referi. É o brevíssimo relatório, porque teremos sustentações orais. Falando pelo requerente, em primeiro lugar, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, vice-procurador-geral da República. Está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, relatora do presente feito, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro, me consta aqui, Gilmar Mendes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes, ministro Fachin, ministro Nunes Marques, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, Cristiano Zanin. Quero iniciar a dizer da minha satisfação de estar presente nesse plenário pela primeira vez e começar com uma demanda com esta sensibilidade que digo que está no âmbito dos direitos humanos e que muito me sensibiliza. Efetivamente, como foi relatado, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República em 2017. O vice-procurador-geral da República senta-se à esquerda da ministra Rosa Weber. Tem pele morena clara, cabelos levemente grisalhos, escuros, usa óculos de armação escura retangular. Veste toga preta sobre terno azul marinho, camisa branca e gravata vinho. E de regularização fundiária nos órgãos competentes de terras públicas estaduais, rurais e devolutas, ocupadas tradicionalmente por comunidades de fundo e fecho de pasto. O dispositivo legal impugnado dispõe que os contratos de concessão de direito real de uso de que trata esta lei serão celebrados com as associações que protocolizem os pedidos de certificação de reconhecimento e de regularização fundiária nos órgãos competentes até 31 de dezembro de 2018. A petição inicial sustenta a inconstitucionalidade material do dispositivo ora impugnado, por contrariedade aos artigos 1º, incisos 3 e 5º, 215, parágrafo 1º e 216 da Constituição Federal. Argumenta que o estabelecimento de prazo para que as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto protocolizem pedido de certificação, de reconhecimento e de regularização fundiária não se concilia com o direito à proteção e promoção da diversidade cultural previsto nos artigos 215, parágrafo 1º e 216 da Constituição da República, nem com os princípios constitucionais da dignidade humana, artigo 1º, 3, e do pluralismo político, artigo 1º, 5º. Alega-se ainda na exordial que, conquanto a Constituição não haja estabelecido limite temporal para que essas comunidades sejam reconhecidas como tradicionais e tenham resguardado seu direito à existência, a legislação estadual impugnada limita esse direito, ao definir um termo final para o processo de regularização fundiária. A questão sob julgamento consiste em saber se é
constitucional a imposição de prazo para o protocolo dos pedidos de certificação de reconhecimento e de regularização fundiária, necessários para a celebração do contrato de concessão de direito real de uso das áreas ocupadas, tradicionalmente por comunidades de fundo e fecho. A lei sob exame reconhece a propriedade definitiva das terras públicas estaduais, rurais e devolutas, ocupadas pelas comunidades remanescentes de quilombos, está lá no artigo 1º, e autoriza a concessão de direito real de uso das terras estaduais, rurais e devolutas, ocupadas tradicionalmente e de forma coletiva pelas comunidades de fundo de pasto ou fecho de pasto, com vistas à manutenção de sua reprodução física, social e cultural, segundo critérios de autodefinição. Está lá no artigo 2º caput da lei. A lei baiana estabelece que são consideradas comunidades de fundo e fecho de pasto aquelas certificadas pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, mediante a autodefinição da comunidade, a qual caberá indicar a área ocupada, observando os critérios previstos na lei. Está lá no artigo 2º, parágrafo 2º. Por outro lado, conforme o teor do dispositivo questionado, nesta ação direta, os contratos de concessão de direito real de uso seriam celebrados com as associações que protocolizassem os pedidos de certificação de reconhecimento e de regularização fundiária nos órgãos competentes até 31 de dezembro de 2018. É o que está no artigo 3º, parágrafo 2º. Nos moldes normativos sob análise, as comunidades de fundo e fecho de pasto, se não tiverem protocolizado pedido de certificação de reconhecimento e regularização fundiária, dentro do prazo especificado, não mais poderão celebrar contrato de concessão de direito real de uso da terra. Como consequência da não celebração do contrato, as comunidades afetadas não desfrutarão de proteção das terras que tradicionalmente ocupam, vulnerando-se, assim, elemento indispensável para a preservação de sua identidade, tradição, cultura e ancestralidade e subsistência. O prazo estabelecido pelo legislador baiano revela-se inconstitucional, atinge o direito à identificação e à proteção dessas comunidades tradicionais. Comunidades de fundo e fecho de pasto são comunidades tradicionais que vivem de pastoreio comunal em áreas rurais do sertão do estado da Bahia. Guardam com os territórios por ela ocupados verdadeira relação de ancestralidade. Segundo os dados que estão nos autos, existem mais de 1.500 comunidades de fundo e fecho de pasto, sendo que 966 são autoidentificadas. Essas comunidades são reconhecidas expressamente pelo Estado brasileiro. Elas integram a composição do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, na condição de representantes da sociedade civil, nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 24 do Decreto 8.750, de 9 de maio de 2016, que instituiu o referido Conselho. Ao longo dos anos, essas comunidades têm lutado pela preservação de seus direitos ancestrais, pela garantia de sua identidade, cultura e demais direitos que são rotineiramente violados, seja por ação de particulares interessados nessas terras,
especialmente no âmbito de conflitos fundiários, seja por atuação de entes estatais. A Constituição brasileira estabelece proteção aos povos e comunidades tradicionais do país, garantindo seu direito de existir e preservando a continuidade de seus modos de criar, fazer e viver. Nos termos do artigo 215, caput da Constituição, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da STF julga ação contra a lei do Estado da Bahia que estipulou data limite para a regularização fundiária de territórios de comunidades tradicionais na região do semiárido do Estado. O citado artigo 215 impõe ao Estado o dever de proteger Sustentação oral feita pelo Vice-Procurador-Geral da República. Indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Em seu artigo 216, a Constituição da República define que as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira constituem patrimônio cultural brasileiro. Desse arcabouço normativo, extrai-se que a Constituição brasileira garante o direito fundamental dessas comunidades à existência como grupo e a preservação de sua identidade, traduzida nos seus modos de criar, fazer e viver, o que revela indissociável do elemento fundiário. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.629, que tratou da regularização fundiária da Amazônia Legal, este Supremo Tribunal Federal já reconheceu a relação específica entre comunidade, identidade e terra, que caracteriza os povos tradicionais. A Constituição não estabelece limite temporal para que as comunidades sejam reconhecidas como tradicionais e gozem da proteção jurídica inerente a essa condição, preservando sua identidade, tradição, cultura e ancestralidade. Tampouco estabelece um marco de tempo para a regularização de seus territórios. A lei impugnada, em flagrante violação ao sistema constitucional, estabelece uma limitação temporal. As comunidades que não protocolizarem pedido de certificação do autorreconhecimento e de regularização fundiária dentro do prazo estabelecido pelo diploma legal não terão o direito real de uso de suas terras. A posse das terras é essencial para a preservação e a subsistência das comunidades de fundo e fecho de pasto. A regularização fundiária dos territórios é verdadeira condição, manutenção dessas comunidades. Negar-lhes a regularização fundiária equivale a comprometer a existência e a continuidade ancestral dessas comunidades. Senhores ministros, não se pode admitir que bens e valores constitucionalmente protegidos, dotados de tamanha relevância e significado permanente, sejam feridos de morte pela inexorável decurso de prazo estabelecido na legislação local. Por último, importa ainda destacar: o reconhecimento da posse e propriedade é o dever de proteção às terras tradicionalmente ocupadas pelos povos e comunidades tradicionais, conforme previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, em seu artigo 14, parágrafos 1º e 2º. A Convenção 169 da OIT tampouco limita o direito territorial das comunidades tradicionais a marco temporal. Ao contrário, enfatiza a essencialidade do território para a existência e reprodução dos povos e comunidades tradicionais. Isso é ainda mais evidente
no caso das comunidades de fundo e fecho de pasto, que se definem precisamente a partir de uma forma de apropriar o território. Ressalte-se, as dificuldades no processo de regularização fundiária dessas comunidades tradicionais também têm uma explicação na morosidade da burocracia estatal e na ausência de políticas sérias voltadas à efetividade dos direitos dessas comunidades. A regra impugnada revela-se destituída do coeficiente mínimo de razoabilidade, comprometendo a mais não poder o sentido de uma proteção constitucional dotada de valor permanente. Senhores ministros, em face dessas poucas palavras, a Procuradoria-Geral da República reitera os termos da petição inicial e requer a procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade da regra do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 12.910, de 11 de outubro de 2013, do Estado da Bahia. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor Luiz Augusto Santos Lima. E agora vou passar a palavra aos procuradores dos amigos da Corte. Em primeiro lugar, cada um, como são 3, contará com 10 minutos. Em primeiro lugar, falará a doutora Edlange de Jesus Andrade, por videoconferência, em nome do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA. Está com a palavra, doutora. Boa tarde a todos e todas. Excelentíssima senhora ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal e relatora do presente caso, Rosa Weber. Excelentíssima ministra, excelentíssimos ministros que integram esta Suprema Corte, nobre representante da Procuradoria-Geral da República, prezadas e prezados colegas, advogados, advogadas, defensores públicos, servidores, estimados representantes das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto que nos acompanham pelas mídias da TV Justiça. É uma honra estar aqui hoje, em nome do IRPA, Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, e de representar as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto da Bahia. Esta fala, além de argumentos jurídicos, traz também reflexões sobre a existência e as resistências destes povos e daquele lugar. Eu sou Edlange de Jesus Andrade, eu sou advogada, sou egressa do PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Participa por videoconferência. Tem pele clara, cabelos castanhos, ondulados e curtos na altura dos ombros. Usa blusa azul sobre blusa branca. Ao fundo, uma parede branca. É um território de luta e muita esperança. Inicialmente, quero informar aos nobres julgadores que o julgamento da ADI 5783 de 2017 é muito aguardado pelas comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto da Bahia. E também por todas as pessoas, organizações sociais que compreendem a importância da temática aqui discutida, vez que a decisão final será um relevante precedente para outros povos, Numa tentativa de caracterizar de forma breve as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, aponto como principal característica destas populações o desenvolvimento de uma forma específica de gestão coletiva das terras, combinando o apossamento de pequenas áreas, geralmente utilizadas para moradia e lavoura, com a criação de animais nas áreas de uso comum, chamadas de terra solta. Desta forma, articulam-se áreas utilizadas em regime de economia familiar com espaços geridos de forma comunitária, formando um território singular. Nesta seara, cumpre destacar que, em linhas gerais e resguardadas outras distinções, enquanto nas comunidades tradicionais de fundo, de pasto, as áreas de terra solta está localizada próxima às residências, nas comunidades tradicionais de fecho de pasto, as áreas coletivas situam-se mais distantes das casas das famílias. Estas comunidades... Sustentação oral feita pela advogada Edlange de Jesus. Seus conhecimentos tradicionais e sua cosmovisão têm garantido que parte considerável da Caatinga e do Cerrado ainda estejam em pé, considerando que estes biomas, onde vivem estas populações, são atingidos diretamente
por diversos graus de degradação e grandes ameaças. Além desses elementos, constitui fator distintivo dessas comunidades a forte relação de parentesco e compadrio existente entre os moradores, as relações de solidariedade e cooperação, acompanhando os costumes, as religiosidades, a dinâmica passada através das gerações. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, em face das especificidades apresentadas pelas comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, enquanto grupos diferenciados culturalmente, bem como diante da importância que possuem na formação da sociedade brasileira, na constituição de um país democrático e diverso, o ordenamento jurídico pátrio passou a conferir-lhes proteção especial por meio de diversos instrumentos normativos que trazem direito a estes povos, como, por exemplo, o direito à autoidentificação, que está previsto no artigo 1º, item 2 da Convenção 169 da OIT, que diz que a consciência da comunidade deverá ser considerada como critério fundamental para o autorreconhecimento como povo ou comunidade tradicional. Na Bahia, o artigo 2º da Lei Estadual número 12.910 de 2013 reconhece o direito de autodefinição das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto. Aqui vale destacar que são inúmeras as dificuldades enfrentadas pelas comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto na Bahia, como, por exemplo, uma instrução normativa, a IN 01/2020, que contribui com a regularização fundiária dos chamados corredores de vento no Estado. Em pauta, ADI 5783, requerente PGR, STF julgação contra a Lei do Estado da Bahia, que estipulou data limite para a regularização fundiária de territórios de comunidades tradicionais na região do semiárido do Estado. Sustentação oral feita pela advogada Edilange de Jesus Andrade. Nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 88, somado ao direito ao território, que está previsto nos artigos 13 a 19 da Convenção número 169 da OIT, no artigo 178 da Constituição Estadual da Bahia e na lei também estadual 12.910 de 2013. Existem ainda diversos outros compromissos estabelecidos pelo Decreto 6.040 de 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. No que se refere ao objeto central deste julgamento, que diz respeito ao marco temporal previsto no artigo 3º, no parágrafo 2º, da Lei Estadual 12.910 de 2013, conforme trazido nos autos, o referido dispositivo viola frontalmente o arcabouço normativo de proteção das comunidades e povos tradicionais, ao estabelecer de modo arbitrário o dia 31 de dezembro de 2018 como limite temporal para o reconhecimento dessas comunidades pelo Estado da Bahia e para o acesso das mesmas à regularização fundiária de seus territórios. Ao incluir esse dispositivo, o Estado da Bahia desobedece à precedência hierárquica das Constituições federal e estadual, frente a demais dispositivos legais e supralegais, inclusive relegando as comunidades à invisibilidade e à marginalidade após a referida data. É fundamental destacar que a aplicação deste marco temporal trará um cenário de grande injustiça, de grande insegurança jurídica para os povos, somado a duas consequências imediatas para as comunidades. Primeiro, o Estado da Bahia passará a não receber os pedidos de emissão da certidão de autorreconhecimento, a qual declara a existência oficial da comunidade perante o Estado. E segundo, também não serão aceitas as solicitações de regularização fundiária das áreas coletivas, utilizadas tradicionalmente por esses grupos. Assim, o Estado estará se furtando do dever de regularizar essas áreas, fundamentais para a manutenção do modo de vida tradicional, deixando-as expostas às tentativas de esbulho e grilagem, acentuando os conflitos fundiários na região de Caatinga e Cerrados brasileiros. À vista disso, verifica-se que o dispositivo ora em comento colide diretamente com a proteção e a valorização da diversidade cultural da sociedade brasileira, conforme já dito nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, na medida em que limita o reconhecimento desses grupos culturalmente diferenciados e, ao mesmo tempo, retira-lhes o direito de acessar o principal elemento que lhes permite continuar com seu modo de vida tradicional, qual seja o seu território. Ao incluir o referido dispositivo em norma infraconstitucional,
o Estado da Bahia, na contramão do texto constitucional brasileiro, traz como princípio fundamental a prevalência de direitos humanos e a autodeterminação dos povos em seu artigo 4º, se desobrigando da valorização e proteção dessas coletividades, que constituem patrimônio cultural do país. Ora, Excelências, de que adianta o Estado brasileiro comprometer-se com uma série de agendas e compromissos nacionais e internacionais de salvaguarda das populações tradicionais, uma vez que é notória a contribuição dessas coletividades para a construção de uma sociedade plural e democrática, se de forma antagônica o Estado da Bahia se exime destes deveres após a data 31 de dezembro de 2018. Nessa perspectiva, deve-se frisar que o processo de autorreconhecimento não se processa de maneira imediata, uma vez que demanda uma série de discussões de amadurecimento por parte do grupo social, cada comunidade. Estabelecer este prazo acarreta não somente a impossibilidade de que outras comunidades venham a se auto-identificar após a referida data, como ocasiona interrupção abrupta de processos de autorreconhecimento já em curso em tantas outras comunidades. Por tudo quanto exposto, verifica-se que o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Estadual número 12.910, de 2013, incorre em flagrante inconstitucionalidade, por afronta direta aos dispositivos constitucionais já citados e, portanto, requer o julgamento procedente desta ADI para que seja restabelecida a ordem constitucional e assegurado o direito ao efetivo exercício da cidadania pelas comunidades tradicionais de fundo e fecho de Pasto da Bahia. Nestes termos, Vossas Excelências, pedimos deferimento. Agradeço. Obrigada. A doutora Edlange e passo a palavra à doutora Juliana de Ataíde Fraga, que falará pelo Amicus Curiae, Associação dos Advogados e Trabalhadores Rurais do Estado da Bahia. Está com a palavra, doutora, também de forma remota. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de saudar a excelentíssima ministra e presidente e relatora. A advogada tem pele clara, cabelos castanhos escuros, lisos e longos. Usa óculos de armação grande, escura, retangular. Veste blazer preto sobre blusa azul ao fundo, uma parede branca e um quadro à esquerda. Quando essa ADI entrou em pauta pela primeira vez, marcam presença no plenário desse tribunal e estão acompanhando o presente julgamento. É com muita honra que represento hoje a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, a ATR, instituição que atua há 41 anos na defesa dos direitos das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto e possui relação de longa data com as suas organizações representativas. O próprio surgimento da ATR foi motivado pela necessidade de minorar os riscos pessoais que corriam advogados atuantes junto a essas comunidades em conflito pela posse da terra, intensificados no estado da Bahia a partir da década de 70. STF julga ação contra a lei do Estado da Bahia que estipulou data limite para a regularização fundiária de territórios de comunidades tradicionais na região do semiárido do Estado. Sustentação oral feita pela advogada Juliana Fraga. Do território de Anjuco dos Dias, em Campo Alegre de Lourdes, quando grileiros e jagunços, dentro do território tradicional dessas comunidades, abriram fogo contra diversos trabalhadores, baleando 3 pessoas e deixando-as gravemente feridas. Infelizmente, Excelências, ministros e ministras, hoje venho falar principalmente sobre violência constante e cotidiana contra a própria existência das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto. Ocorre, Excelências, que são as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto que historicamente cuidam do meio ambiente onde habitam, produzindo de forma sustentável e preservando os biomas da Caatinga e do Cerrado brasileiro. Mesmo em meio às constantes investidas de grileiros, pecuaristas, do agronegócio, da mineração, dos empreendimentos energéticos, que tentam adentrar os territórios comunitários dos fundos e fechos de pastos, trazendo como consequência direta o desmatamento e desabastecimento dos recursos hídricos. Ainda sobre o papel das comunidades tradicionais de fecho de pasto na preservação da Caatinga, referencio aqui a tese de doutorado Territórios e Usos Comuns das Comunidades Tradicionais,
uma visão socioambiental do criar, do fazer e do viver dos fundos de paz na Bahia, de André Alves Sá, orientada pelo excelentíssimo ministro Edson Fachin, em 2010. A Bahia, Excelências, é estado pioneiro na flexibilização dos licenciamentos ambientais para atividades agropecuaristas e tem pelo menos 5 entre os 10 municípios na lista de maiores áreas desmatadas do Brasil, conforme dados do Mapa Biomas. O histórico de atuação e estudos da TR cada vez mais nos comprovam a relação direta entre o aumento do desmatamento e o avanço da grilagem nas terras do estado da Bahia. Não temos dúvidas que as maiores prejudicadas pelos conflitos ambientais e fundiários nesses contextos são as comunidades tradicionais que resistem em meio a uma escalada de violência. Segundo dados de conflitos da Comissão Pastoral da Terra de 2022, 43% das vítimas de violência em conflitos por terra na Bahia e 41% nos conflitos por água são comunidades tradicionais de fundo de fecho de pasto. O histórico de pesquisa da CPT ainda aponta um aumento expressivo dos números e brutalidade das violências cometidas contra essas comunidades nos últimos anos, superando inclusive os índices nacionais. O atentado que relatei ao iniciar não é um fato isolado. Apenas no Oeste Baiano, mais de 20 comunidades de fundo de fecho de pasto convivem diariamente com ameaça de morte, destruição das suas benfeitorias, pistolagem, desmatamento e desvio dos seus recursos hídricos e abastecimento de água pelo agronegócio. Ainda em abril deste ano, 3 fecheiros já haviam sido brutalmente alvejados por pistoleiros dentro dos seus territórios tradicionais no município de Correntina. Ora, Excelências, se o Estado da Bahia tem por intenção de dar fim a esses conflitos, não será restringindo os direitos das comunidades tradicionais de se reconhecer enquanto tal que alcançará tal feito. Afinal, tanto são essas comunidades que estão em maior vulnerabilidade e precisam da proteção do Estado, quanto os dados comprovam o aumento da violência, principalmente contra as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, após a vigência da legislação em comento. A falta de ação de Estado, em conformidade com as diretrizes constitucionais, tem resultado nas piores consequências para as famílias do campo baiano: violência, ilegalidade, insegurança jurídica e alimentar. É necessário reconhecer que, nesse incontroverso e dramático contexto apontado, quando o procedimento administrativo de reconhecimento dos direitos territoriais não chega ao final, ou pior, sequer se inicia, as comunidades se veem coagidas diante da possibilidade de perda dos meios para sua sobrevivência física, cultural, assim como da própria liberdade de locomoção no território, de associação, reunião e reprodução da subsistência. É evidente, assim, que o marco temporal não se trata de fator de estabilidade e pacificação social, como nomeou o Estado da Bahia em sua manifestação, mas sim de uma violação grave ao princípio da dignidade da pessoa humana. É ato de extrema violência institucional submeter o direito à própria existência dessas comunidades a qualquer obrigação que não seja a do Estado em reconhecer a sua identidade ou outorgar o domínio sobre suas terras. Não podemos esquecer que o reconhecimento dado pela Constituição Federal de um Estado pluriétnico e multicultural tem como legislação relativa a povos e comunidades tradicionais, estabelece a autoatribuição enquanto direito fundamental e os direitos territoriais dela decorrentes enquanto imprescritíveis. Essa Corte já tratou com excelência sobre esse tema na DI 3239, que não muito diferente tinha como objeto a regulamentação da titulação de terras quilombolas. E me permitam aqui citar um pequeno trecho do voto do excelentíssimo ministro Lewandowski. O critério de autoatribuição, ainda que não exclusivo, constitui importante garantia contra eventual caracterização unilateral caracterizado por um viés etnocêntrico pela simples lógica de que não se pode impor uma identidade étnica ou cultural a quem quer que seja por terceiros. Ora, da mesma forma que não cabe a terceiros impor uma identidade, não cabe ao Estado impor um marco temporal que restringe um direito imprescritível. Excelências, o dispositivo legal aqui em tela, além de violar os direitos constitucionais previstos na Carta Magna, na Convenção 69 da OIT
E na Constituição baiana, que em seu artigo 179, parágrafo 1º, reconhece o direito à regularização fundiária das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, também está em desacordo com a jurisprudência e entendimento desta Corte. Ainda é necessário reforçar que as comunidades que ainda não solicitaram reconhecimento e regularização dos territórios que ocupam, ou solicitaram após 31 de dezembro de 2018, não se silenciaram por escolha, como faz parecer a manifestação do Estado da Bahia. Deve-se considerar que esse segmento social era invisível à legislação até a Constituição Estadual, datada de 89, sendo os direitos assegurados a essas comunidades recentes diante do histórico de violações às quais foram submetidas. Estima-se que existam mais de 1.500 comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto na Bahia, ao passo em que apenas 777 já foram certificadas, evidenciando a grave restrição de direitos fundamentais imprescritíveis já constituídos pelas comunidades que se auto-identificam como tal, ao limitar temporalmente um procedimento de caráter meramente declaratório. O Estado não pode atribuir às comunidades a responsabilidade pela vulnerabilidade que experimentam na fruição dos seus direitos fundamentais, sobretudo tratando-se de comunidades que localizam nas zonas rurais, distantes dos grandes centros urbanos, algumas com grave déficit de acesso à educação e à informação. Para finalizar e ecoar a voz de quem conhece o chão que estamos aqui tratando, gostaria de citar a fala de Nego do Salto, presente no Boletim Informativo de Conhecimento Tradicional de Povos e Comunidades do Nordeste no Brasil. Mas eu tenho a esperança que aqui e acolá apareçam pessoas que se propõem a nos ajudar. E nós, como eu disse, somos incansavelmente e desistir da luta jamais. É naquela comunidade a gente dá vida por ela, porque nós não somos eternos. A terra é eterna, mas eu prefiro ficar ali. Com isso, reforçamos o pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei Estadual 12.910 de 2013, dizendo que a existência dos direitos das comunidades de fundo e fecho de pasto pela autoidentificação e pela regularização dos seus territórios não se finda em 2018 e deve ser garantida pelo Estado, hoje e no futuro. Viva a eternidade das comunidades tradicionais que mantêm para gerações futuras os biomas do Cerrado e da Caatinga, sua cultura e tradições. Nestes termos, excelências, peço deferimento. Obrigada. Agradeço a doutora Juliana e passo a palavra agora ao doutor Gustavo Zorté da Silva, defensor público federal, que falará pela amiga da Corte, Defensoria Pública da União. Rosa Weber, presidente dessa Suprema Corte, eminente ministra Carmen Lúcia, eminente senhores O advogado está em pé à tribuna, que fica ao centro, de frente para os ministros. Tem pele clara, cabelos castanhos, ondulados curtíssimos, usa óculos de armação escura, retangular, veste toga preta sobre terno preto, camisa lilás, gravata cinza estampada. Enaltecendo a participação da comunidade neste julgamento, tanto no fornecimento de informações, expondo as suas vivências dentro da comunidade, quanto também vindo ao plenário. E uma das oportunidades, eu recordo que eles estavam aqui em número de 50 e a muito custo, não só custo financeiro, mas também custo de tempo, vinham de ônibus do interior da Bahia, 30, 40 horas de deslocamento. Essa é a dedicação da comunidade que certamente nos assiste também pelas mídias e pela televisão. Por que tanta dedicação? Porque estamos diante de um processo que é absolutamente seminal para as comunidades de fundo e fecho de pasto. Seminal, porque aqui se define se será possível, depois de 31 de dezembro de 2018, seguir a reconhecer a existência dessas comunidades e prover a regularização fundiária em favor delas. De fato, o que está sendo discutido aqui é um dispositivo da lei baiana que prevê e estabelece até 31 de dezembro de 2018 a possibilidade de reconhecimento e de regularização fundiária dessas comunidades. Excelências, estamos diante de um verdadeiro prazo decadencial.
Depois deste prazo, não há mais a possibilidade simplesmente de reconhecer essas comunidades. Se fulmina com este prazo, e aqui invoco os direitos que foram ditos, mencionados aqui pelo vice-procurador-geral da República, o direito à identificação e o direito à proteção das comunidades. Ficam fulminados depois de 31 de dezembro de 2000. STF julga ação contra a lei do Estado da Bahia, que estipulou data limite para regularização fundiária de territórios de comunidades tradicionais na região do semiárido do Estado. Sustentação oral feita pelo advogado Gustavo Zortea. É interessante mencionar também, Excelências, que o reconhecimento dessas comunidades, ele também tem como cerne o autorreconhecimento delas como comunidades de fundo e fecho de pasto. A autoidentificação delas é um elemento importante, essencial para o reconhecimento dessas comunidades. E o autorreconhecimento, a autoidentificação, ela não pode ser limitada por um prazo. Ela é um processo cultural contínuo. Ela pode vir a qualquer tempo, pode ocorrer a qualquer tempo. Então, vejam, não faz qualquer sentido lógico não estivéssemos diante de uma clara e chapada inconstitucionalidade, mas não faz qualquer sentido lógico estabelecer um prazo, um limite temporal para o autorreconhecimento dessas comunidades. É como, Excelência, se a Constituição da República aprisionasse o futuro no Estado da Bahia. Ela simplesmente deixa de ter vigência no Estado da Bahia no reconhecimento dessas comunidades tradicionais. Vigência essa cessada em 31 de dezembro de 2018. É importante também mencionar que não há qualquer fundamento lógico para esse prazo. Por que 31 de dezembro de 2018? Este é um prazo que atende unicamente aos anseios burocráticos da administração baiana. Poderia ser 7 de abril, 3 de maio, 10 de outubro, 27 de março, de qualquer ano. Não há lógica que possa minimamente respaldar este prazo. E é importante destacar que, evidentemente, este prazo já está esgotado, esgotou em 31 de dezembro de 2018. Então, desde aquele momento, nós convivemos com essa absoluta desproteção, que não é uma desproteção meramente projetiva, é uma desproteção real dessas comunidades. Nós fizemos juntar aos autos uma lista fornecida pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, CEPROME, a peça 52 dos autos. Nessa lista, eles indicam 192 comunidades que ainda estão em processo de certificação. E 18 dessas comunidades, dentre essas 192, formalizaram seus pedidos após 31 de dezembro de 2018. Então, vejam, a desproteção é concreta. Essas 18 comunidades, elas não têm qualquer perspectiva de reconhecimento, porque seus pedidos são posteriores a 31 de dezembro de 2018. E aqui estamos abordando um universo bastante restrito, que é o universo dos processos que estão em tramitação para serem instruídos no âmbito da CEPROME. Mas Sua Excelência, o Vice-Procurador-Geral da República, fez referência a outros dados importantes que também foram corroborados pela doutora Juliana, da ATR, que me antecedeu. Mas há uma previsão de existência de mais de 1.500 comunidades de fundo e fecho de pasto no âmbito do Estado da Bahia. E a doutora Juliana completa, dizendo que 777 apenas estão hoje certificadas. Então, vejam a quantidade de comunidades que ainda seriam passíveis de reconhecimento, mas que já não podem ser reconhecidas porque está extrapolado o prazo decadencial de 31 de dezembro de 2018. Mas este prazo, essa desproteção, ela também tem um outro impacto muito real e concreto, que é na violência que experimentam essas comunidades. Nós trouxemos aos autos a notícia de atentados ocorridos em 11 de abril de 2023, mas a doutora Juliana, que me antecede, traz dados ainda mais recentes. Ela menciona atentados do último sábado, dia 2 de setembro, e traz, inclusive, dados estatísticos mencionando o impacto da violência no Estado da Bahia, que recai principalmente sobre essas comunidades. Então, vejam, a desproteção é real e também vai ter consequências na violência que é praticada contra essas comunidades. E violência justamente porque essas comunidades hoje não desfrutam de uma proteção efetiva. Isso é um elemento fundante para que elas possam ter um assédio ao território e também ser vítimas, os integrantes dessas comunidades, de atentados. Quero mencionar também a posição da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Em sua manifestação, defende a constitucionalidade, mas tramitou, como dito no relatório da ministra Rosa Weber, um projeto de lei
que se destinava justamente a afastar esse prazo. Então, em algum momento, o próprio Poder Legislativo do Estado da Bahia reconheceu que este prazo é inconstitucional, tanto que tramitou este PL 22018 de 2016, que permite justamente a protocolização de pedido de certificação de reconhecimento e regularização fundiária a qualquer tempo. E eu me permito aqui citar textualmente a justificativa deste PL. Peço licença a Vossas Excelências. Observa-se, então, que a Constituição Federal não restringe com nenhum prazo, diz o PL, a justificativa do PL, a busca pelo reconhecimento e a regularização fundiária, não podendo a lei infraconstitucional restringir direitos quando a Constituição assim não permite nem autoriza. Não se pode, por imperativo lógico, restringir em um prazo processos que são oriundos de uma autodefinição da própria comunidade, uma vez que essa autodefinição ocorre de forma diversa e em tempos diferentes, a depender de cada comunidade. De qualquer maneira, Excelências, embora exista esse PL, é essencial o pronunciamento dessa Suprema Corte. Primeiro, porque, como dito pela ministra Rosa Weber, o PL encontra-se arquivado, dependendo de algum outro deputado estadual encampá-lo e revigorá-lo, por assim dizer. Além disso, ele iniciou a tramitação em 27 de outubro de 2016, então vão 6 anos de tramitação sem que este prazo decadencial tenha sido, até o momento, corrigido. Por isso, a importância de um pronunciamento dessa Suprema Corte. Por fim, já me encaminhando para o final, Excelências, quero fazer referência à nota pública número 9 de 2023 do CNDH. O CNDH, nessa nota pública, ele sustenta a inconstitucionalidade deste prazo decadencial, a fim de que se mantenha a eficácia da proteção constitucional às comunidades de fundos e festipasto e seja-lhes assegurado o direito à identidade cultural e ao reconhecimento de seus territórios coletivos. Nota pública do CNDH. Agradeço a atenção de Vossas Excelências, pugnando, em nome da Defensoria Pública da União, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 12.910, com o julgamento de procedência desta ADI. Muito obrigado, Excelência. Agradeço ao doutor Gustavo e, desde logo, passo a proferir meu voto, esclarecendo Vossas Excelências que ele é longo, mas que eu procurarei fazer um resumo que seja, ao mesmo tempo, elucidativo dos fundamentos que adoto para concluir no sentido da procedência do pedido. É uma questão sensível que realmente está mobilizando o próprio Estado da Bahia, com quem tive, através do seu governador, oportunidade de ter contato, ainda mais em função das questões relativas às comunidades quilombolas, mas diz com terras, com regularização fundiária, onde se observa, inclusive, um aumento expressivo de violência, né, como, inclusive, foi agora relatado numa das sustentações orais. Esta ação direta de inconstitucionalidade, como já referi, ela se dirige contra tão só o parágrafo 2º do artigo 3º desta lei. E esta lei, especificamente, ela, no seu artigo 2º, que eu relembro para contextualizar a controvérsia, no seu artigo 2º, no caput, diz que fica autorizada a concessão de direito real de uso das terras públicas estaduais, rurais e devolutas, ocupadas tradicionalmente de forma coletiva pelas comunidades de fundos de pastos ou fechos de pastos, com vistas à manutenção da sua reprodução física, social e cultural, segundo critérios de autodefinição e em que sejam observadas simultaneamente algumas circunstâncias que são explicitadas nos 5 incisos deste artigo 2º. Já no artigo 3º, se diz que o contrato de concessão de direito real de uso da área
será celebrado por instrumento público. Com quem? Com a associação comunitária integrada por todos os seus reais ocupantes e gravado com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade. No parágrafo 1º se diz que esse contrato terá duração de 90 anos, prorrogável por iguais e sucessivos períodos. E aí chegamos ao parágrafo 2º, que é o objeto da impugnação. Diz o parágrafo 2º, que estamos a analisar: os contratos de concessão de direito real de uso de que trata essa lei serão celebrados com as associações que protocolizem os pedidos de certificação de reconhecimento e de regularização fundiária nos órgãos competentes até 31 de dezembro de 2018. Este é o ponto. O questionamento diz especificamente com este prazo para que as referidas comunidades de fundo e fecho de pasto possam se valer desses contratos de concessão de direito real de uso das terras públicas estaduais, repito, rurais e devolutas por elas tradicionalmente ocupadas, instrumento este previsto naquele diploma legal. É dizer, segundo o dispositivo impugnado, as comunidades que não requeressem até 31 de agosto de 2018 a certificação do seu reconhecimento como tais, ou seja, como comunidades de fundo e de fecho de pasto, e ainda a regularização fundiária da área tradicionalmente ocupada, não mais poderiam se valer deste instrumento de proteção territorial. É o ponto. Eu destaco que, embora alguma das peças desse processo façam referência a este prazo limite como um marco temporal, na verdade, o debate não é este. Aqui não se cuida da mesma discussão que estamos a enfrentar no recurso extraordinário que está em julgamento nesse plenário, da relatoria do ministro Edson Fachin, é o tema 1031 da repercussão geral, onde há contraposição entre a teoria do fato indígena e a teoria do indigenato, para o reconhecimento da proteção territorial aos povos indígenas. O debate aqui envolve termo final para aplicação do instrumento protetivo da concessão de direito real de uso previsto em lei. Não se discute sobre o momento específico da ocupação em si, mas sobre a imposição deste limite temporal para requerer a proteção territorial mediante o mecanismo possessório protetivo previsto nessa legislação estadual. É dizer, em síntese, que esse dispositivo, ele institui um elemento temporal extintivo e não constitutivo da tutela territorial ou possessória dessas comunidades de fundo e fecho de pasto. Não está prejudicada, por outro lado, esta ação, a despeito de expirado o prazo imposto, 31 de agosto de 2018, porque justamente o transcurso desse prazo, deste lapso temporal, é o que precisamente efetiva a violação que aqui é alegada, violação à Constituição, e que se busca reverter com a declaração de inconstitucionalidade. No meu voto, eu faço uma brevíssima contextualização das comunidades de fundo e fecho de pasto, que, a rigor, não são tão conhecidas neste Brasil tão amplo e tão imenso, né? E o faço para bem explicitar a sua tradicionalidade, registrando que a petição inicial e as manifestações dos amici curiae, como vimos inclusive das sustentações orais, trazem ricas considerações sobre a história e o desenvolvimento dessas comunidades, bem como, isso é muito importante, sobre os conflitos que elas enfrentam. O artigo 2º, eu já fiz
a leitura, pelo menos de uma maneira resumida, ele alberga, ao mesmo tempo, a autodefinição coletiva, as características das comunidades de fundo e fecho de pasto, indicativas dos usos, costumes e práticas que as diferenciam da sociedade envolvente e da cultura hegemônica. Vejam bem, uso comunitário da terra, podendo estar aliado ao uso individual para a subsistência. Produção animal, produção agrícola de base familiar, policultura alimentar de subsistência para consumo ou comercialização, ou extrativismo de baixo impacto. Cultura própria, parentesco, compadrio ou solidariedade comunitária associada à preservação de tradições e práticas sociais. O uso adequado dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente segundo práticas tradicionais. E, por fim, localização nos biomas Caatinga e Cerrado, bem como nas transições Caatinga-Cerrado. Assim como ocorre em relação a outras comunidades tradicionais, trata-se de traços comuns que não esgotam as características culturais próprias dessas comunidades, nem traduzem imutabilidade no tempo e no espaço. Também os povos e comunidades indígenas e as comunidades quilombolas não se enquadram, todos sabemos, em um conceito único, imutável, atemporal e completo. Podem ser qualificadas como tais a partir de práticas, usos, costumes compartilhados, sem isso significar homogeneidade redutora da complexidade cultural de cada uma delas. E fala-se, nesse sentido, em um conceito em movimento das comunidades de fundo e fecho de pasto, contraposto a um pretenso conceito geral e abstrato, descolado da concretude e da diversidade da vida. Sigo tecendo uma série de considerações e destaque que, conforme indicam estudos especializados, essas comunidades de fundo e fecho de pasto têm formação histórica relacionada com o processo de colonização, em particular com a interiorização por meio da atividade pecuária, em direção, no caso, ao sertão baiano. E a forma imbricada dessas comunidades com a colonização portuguesa e a história do direito fundiário brasileiro resulta localizadas, em boa parte, em terras devolutas estaduais, nem todas regularizadas e discriminadas, o que enseja a aplicação do Instituto que estamos a enfrentar, ainda que de forma indireta, que diz com a concessão de uso. Nesse sentido, eu colho literatura sobre o tema, me eximo da leitura em benefício do tempo e prossigo dizendo que essas comunidades se adaptaram às condições climáticas da região e desenvolveram uma particular relação com as terras ocupadas, geridas de forma coletiva. Construíram modos de vida e formas de organização próprias. Conciliam atualmente a existência de áreas comuns em que criados, isso é muito interessante, animais soltos e realizadas outras atividades sociais, com áreas apossadas individualmente para lavoura e moradia familiares, como indicam as características que foram, inclusive, incorporadas à legislação estadual. Transcrevo: as comunidades tradicionais de fundo de pasto predominam na região semiárida, no bioma da Caatinga, e criam majoritariamente caprinos. As comunidades tradicionais de fecho de pasto, por seu turno, encontram-se, em sua maioria, na região do Cerrado e desenvolvem prioritariamente a criação de bovinos. Abordo no voto, logo a seguir, os conflitos fundiários que marcam essas terras ocupadas, com destaque para disputas desencadeadas por projetos desenvolvimentistas na região, particularmente ainda na década de 70 do século passado,
sempre relacionadas à grilagem de terras. Essas comunidades também são afetadas por monoculturas agrícolas, pela produção energética, em tempos mais recentes, sobretudo com a instalação das usinas eólicas, e pela atividade minerária. É interessante também que já na década de 70, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia instalou uma comissão parlamentar de inquérito, justamente uma CPI para tratar da grilagem dessas terras e também dos conflitos fundiários no território estadual. Essa CPI atuou durante o ano de 1977 e depois de 79 a 81, e, entre outras conclusões, reconheceu a relação entre o surgimento dos conflitos fundiários com projetos de desenvolvimento promovidos tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual e entidades privadas, a partir de 1970. Esse cenário conflituoso permanece, conforme revela a pesquisa elaborada pelo Grupo de Pesquisa Geografar, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia, em cooperação com o ente estadual, que foi publicado agora em 2020. Não há quantificação exata dessas comunidades, mas já estimada em um dos levantamentos a existência de ao menos 507 comunidades de fundo de pasto, o que se traduz em 11.431 famílias, espalhadas por 27 municípios baianos. Em outra oportunidade, constatada a presença de fundos e feixos de pasto em 42 municípios do estado da Bahia, num total de 17.758 famílias. Esse estudo de 2020 também destaca a existência de 537 comunidades que ainda não têm nenhum tipo de documento de autoidentificação encaminhado até o momento, o que explicita uma situação de fragilidade quanto às garantias de seus territórios e de seus modos de vida. Desse grupo, 524 já buscaram, por meio de suas associações, a regularização fundiária junto à Coordenação de Desenvolvimento Agrário, mas sem providenciar autoidentificação. As outras 13 ainda não se identificam como de fundo ou fecho de pasto, e sua maioria é composta por comunidades que se reconhecem como quilombolas, mas fazem o uso da área comum enquanto fundo, fecho ou geraizeiros. Esse fato demonstra como a intervenção do Estado, através das políticas públicas, não consegue absorver a condição multidentitária das comunidades tradicionais. Registro que o reconhecimento oficial da tradicionalidade dessas comunidades se dá em variados atos normativos, tanto na órbita estadual quanto na federal. No plano normativo estadual, em primeiro lugar, nós temos a Constituição do Estado da Bahia, de 1989, que prevê expressamente a concessão de uso em questão a essas comunidades. É o artigo 178. E, no seu parágrafo único, diz assim: no caso de uso e cultivo da terra sob forma comunitária, o Estado, se considerar conveniente, poderá conceder o direito real da concessão de uso, gravado da cláusula da inalienabilidade, à associação legitimamente constituída e integrada por seus reais ocupantes, especialmente nas áreas denominadas de fundos de pastos ou fechos, e nas ilhas de propriedade do Estado, vedada a este transferência do domínio. Conquanto na Constituição baiana não se atribui expressamente o predicado tradicional às comunidades, destacado é o uso comunitário da terra e veiculado um instrumento jurídico apto a conferir-lhe especial proteção. Essas comunidades passaram a ser consideradas
por programas oficiais já no início da década de 1980, consoante destaca a petição inicial, do que se denota o surgimento de preocupação específica com a conservação do modo de vida culturalmente diferenciado. Esses fundos de pasto são referidos também no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural Integrado, que contava com o financiamento do Banco Mundial, indicada inclusive a tendência de se extinguirem diante da especulação imobiliária e da degradação ambiental. Repasso a seguir de forma minudente o cenário desses projetos no desenrolar dos anos de 1980 e, como curiosidade, vou também me eximo da leitura, destaco que, a partir de 1983, a observação in loco dos técnicos é que fez surgir a expressão fundo de pasto, que para mim, inclusive, soou de uma maneira bastante original. Essa denominação passou a existir quando da intervenção do governo da Bahia, dirigida ao reconhecimento jurídico dessa forma de organização social e da relação que esses grupos estabeleciam com a terra, ou seja, a sua territorialidade, o seu modo de vida, espelhado em diferentes municípios do semiárido baiano. Ainda no plano normativo estadual, densificando esse Instituto Constitucional da Concessão de Uso, veio justamente a Lei Baiana 12.910, de 2013, que estamos a examinar quanto a um dispositivo, especificamente esse prazo fatal. E nesta lei, essas comunidades de fundo e fecho de pasto são tratadas como comunidades tradicionais. E no âmbito federal também previsto assento para essas comunidades na Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais e no seu sucessor, que é o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Igualmente, ao lado do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública e de outros segmentos da sociedade civil, elas integram o Fórum em Defesa das Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais da Bahia, criado no ano passado, no mês de agosto de 2022. No voto a seguir, eu discorro sobre a regularização fundiária e concessões de uso, destacando que a notícia da celebração de contratos de concessão de uso ainda no segundo semestre de 2022 e também um comunicado oficial de celebração de contrato de concessão de direito real de uso em dezembro do ano passado, com comunidades no município de Brotas de Macaúbas. E esses dados, assim, revelam uma relação diferenciada das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto com as terras que ocupam. É dizer, a territorialidade se apresenta como um elemento cultural a ser especialmente protegido, de importância central para a reprodução do modo de vida diferenciado. E a Constituição do Estado da Bahia, na linha da nossa Constituição cidadã, quanto a indígenas e quilombolas, de maneira semelhante, traduz especificamente quanto a essas comunidades de fundo e fecho de pasto, beneficiários da concessão de uso, como visto. Eu relembro que o respeito e a proteção dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais são impostos também, isso foi dito nas belíssimas sustentações orais, e eu apresento aqui, e eu aproveito aqui para parabenizar tanto o doutor Ortega quanto as doutoras Edlange e Juliana, que nos brindaram também com dados e com uma fundamentação tão bonita. Eu relembro que, como por eles foi dito, que esse respeito e essa proteção dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais são impostos ao Brasil pela Convenção 169 da OIT, porque incorporada ao nosso ordenamento jurídico já em 2004, com consolidação por decreto em 2019.
pontua o status supralegal da Convenção do Direito Brasileiro, em se tratando de direitos humanos, e dela retira o seguinte trecho: os Estados signatários deverão respeitar a importância especial que, para as culturas e valores espirituais dos povos interessados, possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira, e particularmente os aspectos coletivos dessa relação, de modo a reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E, na verdade, essa Convenção 169, ela sucede à Convenção 107 da OIT e supera o paradigma assimilacionista. Como emerge do seu preâmbulo, o compromisso internacional assumido é de respeito, proteção e promoção dos direitos humanos dos povos e comunidades tradicionais, o que inclui, no modelo intercultural e de preservação da diversidade, a tutela dos direitos territoriais enquanto fator estruturante da vida comunitária. Aí eu prossigo no voto mostrando que é exatamente essa a compreensão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Na verdade, e aí vou tecendo uma série de considerações, me louvando no artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos, também incorporada ao direito brasileiro. Em pauta, a DI 5783, requerente PGR. Vota a ministra Rosa Weber, presidente do STF e relatora da ação. Comunal, comunitária e coletiva. E digo, sigo tecendo uma série de considerações, lembro Paulo Grossi, historiador do direito e ex-presidente da Corte Constitucional italiana, que faleceu no ano passado e que ainda destacou com tanta propriedade que onde não é tanto a terra que pertence ao homem, mas antes o homem à terra, onde a apropriação individual da terra parece invenção desconhecida ou disposição marginal. É o que costuma se chamar de propriedade coletiva, que não se confunde nem com o condomínio tradicional, nem com a propriedade titularizada por pessoa jurídica. A lógica da regência é diversa ou até mesmo oposta. Transcrevo de novo Grossi e continuo dizendo que, na perspectiva cultural das comunidades tradicionais, o direito de propriedade e posse não se calcam na subjetividade, mas na pertença comunal e no modo de vida nela estruturado. E transcrevo nesta linha trechos de decisão da Corte e prossigo dizendo que, compartilhando dessa compreensão, este Supremo Tribunal Federal reconhece a central importância da tutela dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, assentada no elo entre a existência comunitária e de sua cultura e as terras que ocupam. E remeto aqui a PET 3388, relatoria do ministro Aires Brito, julgamento em 2009, e ao magistério jurisprudencial do ministro Celso de Mello, mandado de segurança 34.250, agravo regimental, julgamento em 2020. Em linha semelhante, registro, no que diz com as comunidades quilombolas, a ADI 3239, em que aqui declaramos a constitucionalidade do decreto 4887 de 2003, ato que concretiza o direito territorial reconhecido pelo artigo 68 do ADCT, em acórdão, o processo era de relatoria do ministro César Peluso, terminei como redatora do acórdão. Aqui transcrevo, em parte, a ementa, também me eximo da leitura, ressalto que, de um modo ainda mais amplo, sobre a regularização fundiária na Amazônia legal, esta Suprema Corte concluiu pela regularização das terras tradicionalmente ocupadas em desfavor das comunidades quilombolas e demais comunidades tradicionais amazônicas, concluiu no sentido de que
esta regularização em desfavor dessas comunidades é incompatível com a proteção adequada que lhes confere a Constituição. Estou falando, ministro Edson Fachin, da DI 4269, da relatoria de Vossa Excelência, julgamento por este plenário em 2017. Aqui no voto eu trago todos os dados, mas por amor à brevidade de Vossas Excelências, para não ficarem cansados de tanto ouvir a minha voz, eu estou procurando reduzir ao máximo. Refiro também, rememoro, o julgamento mais recente, agora da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, ADI 7008, em que questionada uma lei paulista que autoriza a concessão à iniciativa privada de áreas estaduais para exploração de atividades de ecoturismo e extração comercial de madeira e subprodutos florestais. Foi reconhecida por este plenário a inviabilidade de concessão da espécie ter por objeto terras tradicionais. Julgamento pelo Pleno, em 22 de maio do ano em curso. Passo a seguir no voto a abordar o direito à cultura, à identidade e o dever de proteção das diferentes formas devidas, destacando que a íntima conexão entre a posse das terras coletivas e a reprodução física e cultural das comunidades tradicionais revela que os direitos territoriais estão abrangidos pelo direito fundamental à cultura, artigo 215 da nossa Constituição, em particular no que diz com a proteção dos diferentes grupos participantes do processo civilizatório nacional, parágrafo 1º do mesmo dispositivo, como se evidencia aqui ser o caso. As diferentes formas de expressão e de modos de criar, fazer e viver integram, sem dúvida, o patrimônio cultural brasileiro, artigo 216, incisos 1 e 2 da nossa Constituição. STF julgação contra a lei do Estado da Bahia, que estipulou data limite para a regularização fundiária de territórios de comunidades tradicionais na região do semiárido do Estado. Quem vota é a ministra Rosa Weber, presidente do STF e relatora da ação. O Universal pouco revelou ter, por significar, na verdade, como se sabe, o homem branco europeu, ou a mulher branca europeia. Não é nessa linha hegemônica e homogeneizadora que se coloca a compreensão do processo civilizatório adotado na nossa Constituição. Ao contrário, ancorada a ordem constitucional no pluralismo e no reconhecimento da importância da diversidade cultural, imposta a proteção de todos os grupos que integram o processo civilizatório nacional e elevadas as diferentes formas de vida à categoria de patrimônio cultural brasileiro, a merecerem todas igual abrigo protetivo. Nesses exatos termos, e aí eu passo a destacar o objetivo fundamental da nossa República Federativa do Brasil de promover o bem de absolutamente todas as pessoas, sem qualquer preconceito ou discriminação, e erradicar a marginalização. A igualdade é direito fundamental e, no presente debate, transpassa os planos material e de reconhecimento. Passo ao magistério da multicitada Nancy Fraser, que, ao caracterizar o mundo pós-queda do Muro de Berlim como aquele no qual as clássicas demandas fundadas na redistribuição adicionam-se aquelas ligadas à luta pelo reconhecimento. Reconhecimento e distribuição, portanto, apresentam-se como dois vetores da busca da justiça social na sociedade contemporânea. E aí eu digo que justamente a questão dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais justamente traduz convergência das dimensões da luta pelo reconhecimento, expressa no fator de determinação da identidade do grupo, e da demanda por justiça socioeconômica de caráter redistributivo, compreendida no fator de reconhecimento e proteção de suas terras. E nessa linha, a posse tradicional e as expressões culturais que derivam da estreita relação entre essas comunidades tradicionais e seu território integram a sua identidade, que se traduz no pertencimento coletivo,
nas particulares compreensões de mundo, nos imaginários coletivos, na relação travada com o local onde vive. E, na verdade, aqui eu estou transcrevendo parte da sentença da Corte Interamericana no caso Comunidade Indígena Xamok Kazek versus Paraguai, de 2010. E digo que negar a garantia às terras tradicionalmente ocupadas é negar a própria identidade, o reconhecimento da comunidade tradicional na sua singularidade cultural. É condenar o grupo culturalmente diferenciado, centrado na particular relação com o local que estrutura suas formas de criar, fazer e viver, ao desaparecimento. Impor-lhe a assimilação à sociedade circulante e violar a dignidade da pessoa humana em sua expressão comunitária, com a anulação cultural e até mesmo física da comunidade. As terras coletivas não são mero bem imóvel, mas parte da existência das comunidades tradicionais, elemento necessário à sua reprodução física e cultural, como destacou o Constituinte, o nosso Constituinte, explicitamente no que diz com os direitos dos povos indígenas, no artigo 231, parágrafo 1º da nossa Lei Fundamental. O reconhecimento dos direitos territoriais, portanto, exprime a afirmação da identidade étnico-racial e da trajetória histórica própria dos povos e comunidades tradicionais. Não há falar, portanto, em síntese, de discriminação odiosa na especial proteção das terras tradicionais, muito pelo contrário. E aí eu trago novamente trechos da Corte Interamericana, no caso Saramaica versus Suriname. E chego por fim, e penso que, se formos adiante mais uns 10 minutos, eu concluo. Se estiverem de acordo, eu prossigo para que termine o voto. Eu chego, por fim, ao exame dessa norma impugnada, quanto ao prazo, no que diz com a sua compatibilidade com a Constituição Federal, especificamente no tocante a uma restrição que impõe a um direito fundamental. É dizer, eu passo a apreciar se essa restrição se mostra adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, isto é, se ela passa no teste da proporcionalidade. Digo que, assentada a especial relação entre as terras coletivas e a reprodução física e cultural das comunidades tradicionais, a aplicabilidade das conclusões às comunidades de fundo e fecho de pasto, repiso que o Estado da Bahia adotou, em nível constitucional derivado, um mecanismo específico de proteção territorial dessas comunidades via concessão de um direito real de uso das terras devolutas. A limitação ao direito fundamental em debate estaria, como visto, nessa estipulação de prazo certo, que já se expirou, 31 de agosto de 2018, justamente para essas comunidades apresentarem o requerimento e obterem o certificado de reconhecimento e a regularização fundiária. E daí, como antecipei, eu acolho a tese do Procurador-Geral da República, no sentido de que esse termo final traduz uma limitação constitucionalmente injustificada. A medida, segundo penso, revela-se desproporcional, seja por inadequação, seja por desnecessidade, e tampouco sobrevive à ponderação dos valores em jogo. Num primeiro momento, eu digo que essa restrição mostra-se inadequada porque ela não promove o fim almejado pelo legislador estadual. Segundo a Assembleia Legislativa, em suas informações, esse prazo visaria a cessação dos conflitos fundiários e a estabilização social respectiva. Ou, nas palavras do governador do Estado, em suas informações, as comunidades legalmente protegidas se inserem num contexto de notória conflituosidade na ocupação das terras rurais. Circunstância esta
que impõe, a bem da paz social e da segurança jurídica, o estabelecimento de um prazo para a estabilização e a regularização. Digo eu que não há qualquer indicativo de diminuição de conflitos fundiários. As informações dos órgãos estaduais não trazem qualquer elemento que tenha sido ponderado no processo legislativo ou a ser considerado agora, que possa conferir um mínimo de plausibilidade à adequação dessa medida alegadamente redutora de conflitos e da violência nas localidades ocupadas pelas comunidades. Ao contrário, o exemplo trazido na sustentação oral nos noticia violência agora. Semana passada, 15 dias. De modo inverso, potencialmente mantidas ou até mesmo agravadas as tensões existentes, uma vez que a medida legislativa não pode se sobrepor à realidade há décadas na região. Como sugerido em manifestação de amiga da Corte, a falta de regularização fundiária, em detrimento das comunidades afetadas, enseja maior espaço à grilagem e à especulação imobiliária. Aqui eu transcrevo o que nos trouxe a Associação de Advogados e Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia, em termos de dados, em diferentes municípios, com assassinato de lideranças comunitárias de 2008 a 2014, sem que até o presente momento nenhum executor ou mandante tenha sido responsabilizado. Aliás, em função do assassinato da mãe Bernadette, o nosso grupo de trabalho, Conselho Nacional de Justiça, já detectou no levantamento, agora relativo aos quilombolas, um número, se bem me recordo, são 108 assassinatos nos últimos anos de líderes quilombolas, ou seja, violência real e efetiva no estado da Bahia com relação a essas comunidades tradicionais e com enorme dificuldade de serem identificados, seja os executores, seja os mandantes. Sigo dizendo que os conflitos de terra no Brasil não são novidade e nem exclusividade do estado da Bahia. São objeto de atenção e preocupação dos órgãos internacionais, inclusive. Relembro e reproduzo aqui o quanto foi considerado pela Corte Interamericana na sentença do caso Salles Pimenta versus Brasil, proferida em 22 de junho de 2022. Deixo de proceder também à leitura em benefício do tempo. E digo que, nesse contexto em que vivemos, a adoção de mecanismos que buscam simplificar a solução das tensões, dizendo, olha, só pode até aqui, daqui não pode, para frente não pode mais, a meu juízo, é absolutamente inadequada. Dito isso, para mim já estaria definida a inconstitucionalidade da norma, pela inadequação. Mas eu prossigo o exame, porque, de fato, não posso deixar de considerar que alguns atribuem a essa medida legislativa impugnada o potencial de promover, como eu disse, a redução dos conflitos fundiários, o que atenderia, para os que defendem essa tese, a exigência da adequação, ainda que em grau diminuto ou diferido no tempo, e de maneira odiosa, digo eu. Observo que não restou demonstrado, ao contrário, há indicativo de que a falta de regularização gera mais conflitos, mas poder-se-ia cogitar, admito, naquela linha de raciocínio, que não é a minha, do potencial de promover o fim desejado ao argumento de que, pela violência de terceiros e a desproteção do Estado, forçadas acabariam as comunidades a deixar as terras que atualmente ocupam. E aí não haveria mais conflito. Elas abandonam o local, terminou o conflito. Realço desde logo que esse resultado não seria válido per se, por traduzir, no mínimo, violação do direito das comunidades tradicionais de não serem forçadas a deixar as terras tradicionais, o que aconteceria, no mínimo, indiretamente, nessa hipótese, e afrontaria, por exemplo, o artigo 16 da Convenção 169 da OIT, que expressamente veda o deslocamento forçado. Lembro que, inclusive, quando examinamos a questão indígena, o voto do ministro Alexandre aventou a possibilidade, desde que houvesse concordância, por óbvio, forçado jamais. Em qualquer hipótese, a demasia, ao exame da proporcionalidade, passo a análise da necessidade da medida,
considerada ainda a possibilidade de se entender que, ao menos no plano jurídico, a segurança jurídica poderia ser promovida em algum mínimo grau ao se eliminar a parte da equação consistente na chance de as comunidades de fundo de pasto terem reconhecido o direito de, pela concessão de uso, continuar na posse das terras. E aí digo, é sabido que se reputa necessária uma limitação a direito fundamental quando inexistentes outras medidas menos restritivas de igual efetividade. Comparativamente, a medida pode ser mais restritiva do que outras, desde que mais elevado o seu grau de efetividade para promover o fim perseguido. E, a meu juízo, a elevada restrição do direito fundamental das comunidades à proteção territorial e à sua reprodução cultural faz com que, igualmente, reste desatendido esse segundo quesito ao teste da proporcionalidade. Digo que a pretendida estabilização dos conflitos fundiários, segundo penso, é passível de promoção por outros meios menos restritivos e mais eficazes, a começar pela efetiva discriminação das terras devolutas e, paradoxalmente, a eventual aplicação subsequente do Instituto Protetivo da Posse Tradicional de maneira tempestiva. E ainda destaco, e aí eu vou ter que pular uma parte mais expressiva do voto, que o Instituto da Concessão de Uso, adotado na lei estadual, justamente incide sobre as terras devolutas, tal como estabelecido na Constituição do Estado da Bahia. E esse Supremo Tribunal Federal já definiu, como se sabe, a Constituição Federal de 1891 como marco da atribuição das terras devolutas aos estados. Eu vou citando os nossos julgados e concluo que, se todas as terras já tivessem sido devidamente discriminadas e regularizadas, as devolutas, ao longo do século transcorrido, 1891, possivelmente atendida em alto grau, resultaria a preocupação de diminuir ou cessar as tensões fundiárias que há décadas marcam a região. E mais, se o Instituto se restringe às terras devolutas, estas, de um modo ou de outro, hão de ser discriminadas pelo Estado. Não há falar em usucapião de bem público em qualquer hipótese, tampouco coadunar com fraudes registrais. O ente federativo ainda aí estaria obrigado a agir para tutelar o patrimônio público e, assim, afastar pretensos proprietários particulares. Aí estaria, em maior grau, atendida a segurança jurídica visada. Aí, registro que a própria Constituição da Bahia, 1989, estabeleceu prazo, há muito expirado, para que fosse providenciada a discriminação das terras devolutas. O Estado, diz o artigo 38 da Constituição Estadual, deverá, no prazo de 3 anos da promulgação dessa Constituição, que é de 1989, promover ações discriminatórias das terras devolutas rurais. Aí sigo examinando a legislação, digo que, ao lado da discriminação das terras devolutas, a viabilidade de medidas outras restritivas, menos restritivas e mais efetivas que poderiam ser adotadas. Vou sem supressão de direitos, embora reconheça, e aqui digo expressamente que eu não desconheço em absoluto os esforços já empreendidos pelos órgãos estaduais para identificar as comunidades de fundo e fecho de pasto e regularizar as terras por elas ocupadas. Há mais de 700 comunidades certificadas pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, embora não todas com terras regularizadas. Inúmeras têm sido as ações adotadas para que esse número pudesse ter sido alcançado e para a regularização fundiária já havida em prol da efetivação. Mas o problema é difícil, o problema é complexo, não há dúvida, e que o que sobressai, neste caso, é a inviabilidade deste complexo problema fundiário ser resolvido justamente com a fixação de prazo para requerer a concessão de uso, em detrimento justamente da parte mais vulnerável.
E aí, quanto à proporcionalidade em sentido estrito da restrição questionada, destaco que ela se revela intensa e faz prevalecer a suposta estabilidade social sobre o direito fundamental das comunidades tradicionais de existirem em sua singularidade cultural. Digo que, bem vistas as coisas, em relação aos grupos que não apresentaram requerimento até o prazo estipulado de 31 de agosto de 2018, o dispositivo impugnado retirou por completo o abrigo protetivo que encontrariam no ordenamento jurídico estadual, em termos de proteção da terra que ocupam, necessária à sua reprodução física e cultural. Deixou à mercê do direito civil eventual tutela possessória ou petitória, o que se revela, a meus olhos, absolutamente insuficiente. Afirma o governador do Estado que a eventual superação do prazo legal sem o requerimento não importará a sua descaracterização cultural, mas apenas ensejará, por sua inércia, a situação de se sujeitar às regras do direito comum, especificamente quanto à proteção possessória das terras ocupadas. Ocorre, digo eu, que insuficiente a tutela comum pelo direito civil. Ficarão essas comunidades em situação de vulnerabilidade e desigualdade, sujeitas meramente à obtenção de tutela possessória ou petitória por conta própria. E aí vou tecendo uma série de considerações. Em pauta, a DI 5783, requerente PGR, STF julgação contra a lei do Estado da Bahia, que estipulou data limite para regularização fundiária de territórios de comunidades tradicionais na região do semiárido do Estado. Quem vota é a ministra presidente Rosa Weber. Esse é o quadro. A pretensa estabilização dos conflitos fundiários na região significa a prevalência injustificada de direito de terceiros, mais ainda daqueles que indevidamente pretendem se apropriar do bem público mediante fraude, tal como a grilagem. Lembre-se que a concessão de uso recai sobre, repito, a exaustão, terras devolutas estaduais. Evidentemente desproporcional que o ônus recaia sobre as comunidades tradicionais, beneficiando terceiros outros, que não se sujeitariam ao mesmo prazo para o reconhecimento de sua posse ou propriedade, se é que existente. O que está em jogo, como dito, é a própria existência das comunidades de fundo e feixe de pasto, conforme seus usos, práticas e tradições, que se centram na íntima relação com as terras por elas ocupadas, à semelhança do que ocorre com outros povos e comunidades tradicionais. A dimensão existencial deve prevalecer sobre a pretensa estabilidade. E aí, teço outras considerações, passei o voto escrito para Vossas Excelências e concluo no sentido que o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 12.910 do Estado da Bahia não subsiste a aplicação do teste da proporcionalidade. Num novo tópico e na linha de tudo que eu já expus, eu vou examinando as violações que eu entendo configuradas aos dispositivos da nossa lei fundamental, artigo 215, parágrafo 1º, Patrimônio Cultural Brasileiro, 216, 1, 2 e parágrafo 1º da Constituição. No que diz com os direitos da pessoa humana incorporados do plano internacional, eu acrescento incompatível esta norma com a proteção territorial devidas às comunidades tradicionais e me apego aos artigos 13 e 14 da Convenção 169 da OIT. Agrego, afronta ainda o artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos, na interpretação conferida pela Corte Interamericana, no sentido de ser a propriedade protegida não apenas em sua função clássica e individual, que entre nós já é funcionalizada, mas também comunal, comunitária e coletiva. Nessa linha de compreensão, interpretação integrada do direito de propriedade com os artigos 215 e 216 da Constituição e em conjunção com o direito interamericano, permite compreender ainda, violado o artigo 5º, 22 da Constituição Federal,
enquanto moldura normativa que ampara a proteção de diferentes formas de pertencimento entre pessoas ou grupos e as terras, a incluir nesses moldes a possessão possessória coletiva, em especial aqui no que diz com as comunidades tradicionais. Trago considerações do professor Diego Nunes, anoto que a ruptura dos especiais laços de tradicionalidade que as comunidades de fundo e fecho de pasto possuem com as terras coletivas que ocupam tem o condão de impedir a sua reprodução física e cultural, o que significa condenar essas comunidades ao desaparecimento e impor-lhes a assimilação ao modo de vida predominante que não é o deles. Faço um apelo ao Estado da Bahia, em obter dictum, propondo ou instando a adotar todas as medidas legislativas, administrativas e judiciais necessárias a que essas comunidades de fundo e fecho de pasto remanescentes possam usufruir de seus direitos territoriais, garantidas a sua reprodução cultural e a integridade física e a vida de seus membros. E, em conclusão, conheço da presente ação direta, julgo procedente o pedido, declaro a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 2º, ou seja, só do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 12.910 de 2003 do Estado da Bahia. Eu voto pedindo 1000 escusas a Vossas Excelências por ter ultrapassado o tempo do intervalo, mas suspendendo de imediato a sessão para o intervalo regulamentar.